Olá, meu nome é Douglas Camilo e começa agora Negócios e Carreira. E o tema do programa de hoje é Enneagrama, uma ferramenta sensacional para o autoconhecimento, para o desenvolvimento pessoal e crescimento espiritual. Acompanhe agora! Negócios e Carreira é um projeto patrocinado pela Olho de Tigre. Você quer conhecer quem é você, saber gerenciar as suas emoções, você precisa participar do treinamento Olho de Tigre. Se a tua empresa está passando por um processo de reestruturação, reorganização, o Brasil está mudando e você vai mudar a tua empresa quando? A DP Total Consultoria pode te ajudar. Acesse agora www.dptotal.com.br. Você que está procurando emprego, quer se destacar no mundo dos negócios? Mais Skills, inteligência e performance. A moeda do século XXI chama-se competência. Permanecerá no trabalho quem tem competência. Quem não tem, precisa desenvolver. E você que quer colocar a tua empresa no topo, você precisa trabalhar bem o marketing, a tua visibilidade nas redes sociais. Galante Design. Olá, estamos de volta com Negócios e Carreira. Hoje, continuação do programa falando sobre o Enneagrama. Eu estou aqui de novo com o Fernando. Fernando, bom te encontrar aqui novamente, não é? Fernando, a gente já falou um pouco sobre os padrões de personalidade, cada um deles está preso em seus vícios emocionais lá da primeira infância, e existe a combinação dos tipos, né? Que eles fazem parte de tríades, né? A tríade do raciocínio, a tríade do pensar, a tríade do sentir e a tríade do agir, né? Então vamos falar um pouquinho sobre a tríade do raciocínio, a tríade do pensar, essa tríade que está voltada mais para a questão racional, que é o 5, o 6 e o 7, não é? Fala um pouco mais como que esse grupo de padrões se comportam de modo geral. Esse grupo chama-se a tríade do raciocínio ou a inteligência mental. São padrões cujas chaves de percepção estão na cabeça. A eles pertence o padrão 5, 6 e 7. São padrões muito racionalizados. Geralmente dão 2 passos para trás antes de dar um para frente. Eles têm, sobretudo, o medo como pano de fundo. Embora o medo seja um vício emocional do padrão 6... Cada um reage de um jeito. Exatamente. Ele tem um pano de fundo muito forte no 5 e no 7 também. Então, são padrões que têm objetivo muito claros. Né? Predominam a inteligência teórica do pensamento, são exímios planejadores, são exímios perguntadores, eles conseguem perceber os perigos que estão ao redor e formular perguntas que possam desvendar possíveis ameaças para a sobrevivência e para o campo empresarial. E cada um pergunta de um jeito e reage de um jeito, não é? Exatamente. Uma coisa interessante que você fala, os três reagem ao medo, então eles pegam ali dentro do triângulo a essência, vamos pegar assim, da emoção do tipo que está no triângulo, que é o que vai contribuir para o outro. Vamos lá. O medo é do 6, que tem o 7 de uma asa e na outra asa tem o 5. Então ele distribui o medo. O 3, a preocupação com a imagem, né? Então ele distribui a imagem para o 2 e a imagem para o 4, né? E a tríade do instinto está relacionado ao agir, a raiva, né? A raiva do 9 que vai para o 1 e que vai para o 8, né? E cada um reage de um jeito. Com relação aos conflitos, né? Tem aqueles grupos que se integram, aqueles que não, que vão se adaptando. Explica melhor essa combinação para que a gente possa entender. Com relação à elaboração dos conflitos da vida, eu tenho 3 padrões que se afastam, eu tenho 3 padrões que confrontam
e eu tenho 3 padrões que se adaptam. Ok. Tá? Então, os padrões que se adaptam frente aos grandes desafios. Os desafios da vida, os né? desafios da vida. Tá? Seja em relação ao outro, em relação a si mesmo, né? A si mesmo. Conflito. Conflito. Quais que se adaptam? Quais que se sujeitam? Tá. 6, 2 e 1. 6, 2 Tá? e 1. Então, são padrões que se adaptam. Eles conseguem se sujeitar mais facilmente ao sistema, a pessoas, a uma diversidade pontual. Eles se adaptam para poder elaborar uma resposta mais eficiente. Tá, então essa combinação de que integra ou confronta não tem nenhuma relação relacionada às tríades, né? Elas estão independentes, Não, né? não. Você falou o 6, O 6, o 2 e 1. o 2 e 1. Isso. Tá, então pega um exemplo aí só para a gente entender de adaptação do 6 para a adaptação de um ponto específico, como que o 6 reage, o 1 e o 2. Por exemplo, o 1, num ponto de adaptação específico, ele vai se adaptar à circunstância, Tá. porque ele precisa buscar, nessa circunstância, uma racionalidade muito forte. Tá. Tá? O 1 é um padrão que tem uma inteligência emocional chamada persistência. Tá. Ele vai persistir, Tá. ele vai continuar, porque ele precisa sair desse contexto com um instinto de reforma, ele precisa mudar o que está ao redor dele. O 1 é reformador por natureza. Sim. Né? Uhum. Então, ele precisa fazer dessa habilidade de reforma um grande legado para a humanidade. Tá. Então, ele é um inconformado por natureza. As coisas não estão no lugar. Ele precisa colocar as coisas no lugar. Ele se sente na obrigação de Na fazer obrigação, isso, né? exatamente. Como se fosse o responsável por aquilo, né? Já que eu Exatamente. estou aqui, alguém tem que fazer alguma coisa. O mundo é um caos e eu sou o cosmo. Tá. Eu ponho ordem no mundo. Tá, e o 2? O 2, ele tem um instinto de ajuda. Tá. Então, como o 2 tem um instinto de ser prestativo, de ajudar, ele quer cooperar para o ambiente. Logo, ele se sujeita porque ele pensa assim, eu sou a solução desse problema. Tá. Elas As estavam pessoas precisam sem de mim, né? As pessoas precisam de mim. Precisam de Elas mim. estavam sem mim até agora. Lembrando que essa é uma mensagem inconsciente do ego. Inconsciente e enganosa. Enganosa. É uma ilusão. Tá. Né? Eles precisam de mim. Eles ainda não me conhecem. Então vamos pensar, vamos fazer um pano de fundo aqui. Digamos assim, desemprego. Certo. O 6, o 1 e o 2 ficaram desempregados. Certo. Como que o 6 reage nessa situação? O 6 vai buscar caminhos mais conservadores. Tá. Ele vai buscar instituições mais sérias. Ele vai fazer um currículo muito bem feito e procurar instituições mais sérias e mais respeitadas. Ou seja, vai para caminhos mais conservadores mesmo. Tá, vai procurar um concurso público. Exatamente. Se ele já não estiver lá, não é? Se ele já não estiver lá 20 ou 30 anos. É, né? se ele já não estiver lá, né? É. E o 1? O 1, ele também vai para instituições mais respeitáveis, mas o 1, ele tem uma fúria maior. Ele tem um instinto de revolta maior que o 6, né? Então, o 1, ele vai procurar reformar as possibilidades de emprego, né? Ele vai olhar para o seu redor e vai tentar detectar que tipo de mudança ele pode implantar nesse sistema. Sim. O que ele pode fazer melhor? Tá. Como ele pode mostrar a sua habilidade? E o 2? O 2 vai apelar indubitavelmente para o relacionamento, para o carisma, Tá. né, para a habilidade relacional, que é muito forte, para os seus contatos, para o seu network. Então, o 2 vai usar desse radar que ele tem para conseguir convencer pessoas a fazer o que ele quer para uma carreira, para um emprego. E depois, esses são os que se adaptam, Esses né? são que se adaptam. E Depois tem a tríade dos confrontadores. Confrontador. né? Existe isso no país? Existe. Existe? Então vamos lá. Quem são os tipos que confrontam? Tipo 3, 7 e 8. Tá. 3, 7 e 8. Vamos pensar aí. Explica aí, depois a gente faz a analogia do desemprego. Vamos lá. Certo. O padrão 3 é um padrão que ele não se conforma em não ser visto Tá. por um tipo de papel, por um tipo de identidade. Tá. Então ele vai trabalhar dia e noite, ele vai fazer inglês, ele vai ler muitos livros, ele vai para a graduação, para a pós-graduação, para o doutorado, para MBA se for preciso. Ele é um workaholic nato, vai trabalhar até tarde da noite para conseguir apresentar uma identidade de vencedor. Então ele confronta o sistema e confronta a situação atual. Se para ser visto tem que ter isso, então... Ele vai ter. Ok. Ele vai ter. E não vai ter problema em trabalhar e ter desempenho, já que são coisas diferentes. O 3 é um padrão que consegue trabalhar bastante e geralmente alcança desempenho. Tá, e o outro, qual que é? 7. O 3 e o 7. O 7 vai contornar a adversidade com sua habilidade sobrenatural de achar o lado positivo de todas as coisas. Tudo é bom, né? tudo é festa. Tudo é bom, tudo é possível. Tudo é possível. Né? Então, o padrão 7 ele tem uma percepção de mundo
muito bem desenvolvida para o que pode dar certo. Isso ajuda muito ele no campo do desenvolvimento. É um padrão muito assertivo. Sim. Né? Ele abre mão de alguma racionalidade e vai para as possibilidades. Então ele consegue explorar todas as possibilidades, as mais imagináveis. E tudo motivado ainda, e né? tudo com motivação e com alto poder de influência e comunicação. Sim. E depois o 8, né? O padrão 8, como tem uma elaboração muito forte, muito robusta, no sentido de buscar um lugar no mundo, buscar um lugar ao sol, ele vai dar sempre o melhor dele. Ele vai confrontar o mundo com autoridade. A autoridade é uma marca registrada do padrão 8. Ele tem autoridade, ele tem uma percepção da vida muito bem definida, tem uma intuição prática, tem um instinto para o que pode dar certo, instinto para ter pessoas competentes ao seu lado. Então ele vai explorar toda essa capacidade, todo esse farejo para dominar, para perseverar. E dessa forma ele vai confrontar a realidade. E depois nós falamos do que Se adaptam, dos que confrontam, e o outro restaram então os que se afastam. Os que se afastam. Os que se retiram. Tá. Né? Que seriam os 4, 5 e 9. Tá. Que são considerados sonhadores intelectuais do Enneagrama. Tá. Né? Então vamos falar do padrão 4. Ok. Como que o padrão 4 se afasta? Ele se afasta muito geralmente no mundo da arte, no mundo do abstrato, no mundo das emoções. Ele vai navegar pelas emoções, né? Ele vai para a literatura, ele vai para a música, ele vai para a arte. Ele cria um mundo aonde ele é especial. Ele cria um mundo onde ele tem espaço, onde ele possa expressar suas habilidades artísticas. Quer seja poesia, música, na engenharia, né? No mundo que só existia violão, ele criou o violino. Ele criou o violino. Ele sempre dá um olhar mais requintado, mais sofisticado. Ele joga um olhar sensível para o caos e faz um soneto, né? Então ele se refugia muito bem no estilo mesmo metafísico, no estilo abstrato da vida, mas com propósito à arte, ao deleite, ao prazer do abstrato. Para se perpetuar também, né? Depois que ele estiver mais presente, deixar a marca dele, né? Exatamente. O 4, ele tem essa aspiração de ser imortal, né? Como diz Shakespeare, um 4 sexual, né? Quem morre em defesa da virtude alcança a posteridade. Ok, e depois qualquer outro? Depois nós temos o 5, O 5. né? O 5 é um padrão mental, já não é emocional, racional, e vai buscar a sua solidão, a sua compartimentalização, aonde ninguém possa encontrar. Ele vai racionalizar a vida, né? Ele precisa desse tempo para elaborar. Ele tem um diálogo interno muito Ele forte. conversa com ele mesmo, né? Tá. Então, como ele tem medo desse recurso que ele tem acabar, ele precisa se esconder. Então, ele cria um mundo mental. Ele reforma através da teoria. O 5, ao contrário do 4, que domina as emoções e navega pelas emoções, o 5 domina a razão e navega pelas razões. Daí o motivo de muitos 5 serem filósofos, como, por exemplo, Friedrich Nietzsche, né? Um outro exemplo de 5, Albert Einstein. Então, o 5 ele cria um universo na mente dele. Ele cria um castelo de marfim, se refugia lá e elabora a teoria da relatividade. Ele elabora uma nova invenção. Ele elabora um novo jeito de ver o mundo, porque esse jeito é simples demais. Ele precisa de uma coisa mais sofisticada, filosoficamente falando. E depois o outro era o... E depois nós temos o 4, o 5 e o 9. O 9. Né? O 9 é um típico sonhador. O 9 se afasta porque ele pretende não ser incomodado. Tá? Então, com o que o 9 sonha? Ele sonha com um mundo de paz. Ele sonha com uma ausência de conflitos. Ele sonha com um mundo onde ele é especial e aonde as pessoas vão até ele. Porque ele dificilmente vai atrás das pessoas. Então o 9 tem essa esperança de um mundo sem conflito, sem desavença, sem problemas. Se ele vai, ele sai logo também, porque ele não quer incomodar, não é? Não quer incomodar ninguém. E geralmente não quer ser incomodado. Perfeito. Fernando, vamos para o intervalo, nós voltamos já.